Destaques do mercado agrícola. Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, meu caro Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, tem uma bomba que estourou aí, que saiu, foi para a manchete do UOL agora há pouco. Esse tal de Banco Agro aí, que tem um picareta lá, como diz a reportagem, que deu um golpe de 5 milhões e 800 mil reais em muitos fazendeiros. Eu vou tentar abrir aqui no meu celular, porque é só para assinantes. Como eu sou assinante, eu tenho acesso aqui. E daqui a pouquinho, porque é um escândalo aí. Lembra, já tivemos grandes escândalos aí no agro, né? Lembra do boi gordo? Quem não lembra, hein? Quem não lembra? Vamos ver, eu vou tentar abrir para ler. Eu já li lá no meu computador, mas vou tentar abrir aqui. Enquanto isso, você traz para a gente, atualizado, os números aí do mercado. Tavinho, mercado financeiro com o dólar caindo um pouquinho, 0,1%, praticamente estável, na verdade, nesse momento. R$ 5,24. Tivemos uma queda ontem, depois de 2 dias de fortes altas, e agora deu essa estabilizada para a cotação que permanece lá em cima ainda, R$ 5,24. Mercado de ações, o índice Bovespa na B3, com leve valorização aqui em torno de 0,6% nesse momento. Cotações, portanto, mercado em alta na B3, o índice Bovespa, portanto, refletindo essa alta média das cotações. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos, soja voltando a cair nesta quinta-feira, pelo menos por enquanto, mercado recém abriu, uma queda aqui de 0,9% na Bolsa de Chicago, milho também cai um pouco, 0,7%, o trigo na contramão está subindo um pouco, 0,6%. E o arroz, que teve fortes altas nos últimos dias, hoje segue ainda no positivo, mas com a alta mais amena aqui, 0,2% nesse momento. Arroz em casca negociado na Bolsa de Chicago. É um produto que subiu muito nos últimos dias por conta de preocupações com a safra da Índia, que é o maior exportador mundial desse cereal. Na Bolsa de Nova York, o algodão cai, em torno de 1,5% nesse momento. A café arábica também dá uma despencada depois de fortes altas nos últimos dias. Dia de correção, hoje o pessoal passou a vender um pouco, então cai 3,5%. Na contramão, o açúcar sobe 0,7%, açúcar bruto, suco laranja também com alta, e o cacau volta a disparar outra vez, subindo 6,4% agora há pouco, lá na Bolsa de Nova York. Boi gordo aqui no mercado futuro da B3, dançando um pouco nos números, um dia sobe, outro dia cai, por enquanto caindo aqui 0,2% na B3 aqui em São Paulo, Tavinho. Só um destaque ainda para o petróleo operando com leve queda no mercado internacional, o mercado deu uma afrouxada, depois de subir lá para os 90 e tantos dólares no início da semana, agora já está em 87 dólares o barril do tipo Brent, que é aquele que é referência para o mercado internacional, inclusive aqui para a nossa Petrobras. Ok, Silmar, vamos lá então. Eu consegui abrir aqui no meu celular, e aí eu vou pedir ao Caju. Caju, deixa na manchete do UOL lá. Eu vou ler aqui o texto do UOL. Falso advogado abriu banco para enganar fazendeiros e sumiu com milhões. Nome até então. Estou lendo a reportagem da Natália Portinari, colunista do UOL. Vamos lá, Caju. Põe o UOL aí na tela. É aquele mesmo que você colocou, Caju. Perdeu? Isso. Nome até então desconhecido no mercado dedicado a financiar operações do agronegócio, o Banco Agro abriu unidades em Fortaleza, no Ceará, Sorriso, Mato Grosso, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, nos últimos 2 anos, prometendo empréstimos vantajosos a produtores rurais. Eram agências reformadas decoradas com a cor verde, característica da empresa, e que contavam com equipes de funcionários. As inaugurações com a presença de autoridades, olha só, foram registradas na imprensa dessas cidades. E no site da empresa há uma lista extensa de produtos que só um banco pode vender. Investimentos, empréstimos, financiamentos, compra de sementes, financiamento de veículos, máquinas, imóveis, energia fotovoltaica, consórcios, seguros, operações de câmbio, entre outros. Até aí, nada de mal. Só que o Banco Agro foi criado para atender o mercado do agronegócio com um pacote de serviços segmentados, oferecendo melhores taxas do mercado. Começou o conto da sereia. Com linhas de financiamento e refinanciamento, consórcio de veículos, Parari e Paraná, pretendendo chegar a 3 milhões de correntistas em apenas um ano, diz a página. E aí vem o conto da sereia de verdade. O Banco Agro, na verdade, no entanto, não existe. Pelo menos não como instituição bancária, diz aqui a reportagem do UOL que eu estou lendo.
A empresa não tem autorização do Banco Central para atuar em serviços financeiros e não demorou para que seus sócios respondessem na justiça pela acusação de darem um golpe em clientes e investidores. O presidente da empresa é Rui Rodrigues Santos Filho. Responde a acusações de estelionato. Já passou por algumas prisões preventivas. E antes do Banco Agro, esse aí, participou de outros negócios com promessas milagrosas que depois não pararam de pé, diz a reportagem do UOL. Estelionatário, malandrão. Pegou todo mundo aí de calça curta, Silmar. Precisa tomar cuidado. Sinceramente, eu não acompanhei isso aí, estou vendo agora a notícia, né? Que está mais para o noticiário policial isso aí, né? Esse banco aí do que para o mercado financeiro, né? Eu te confesso que não tem muito o que comentar porque realmente não acompanhei, estou vendo agora a notícia. Tem picareta para tudo, né? Inclusive para alugar o setor rural aqui no Brasil. Cuidado com o seu dinheiro, cuidado na mão de quem você coloca o seu dinheiro sempre. Tem picareta para tudo. Não, você não leu porque acabou de sair, isso foi postado agora. É a nova manchete do UOL, a reportagem do UOL. Caso de polícia, você disse bem. Sem dúvida. E serve para todo mundo ficar esperto aí, na mão de quem você põe o seu dinheiro. Vamos falar de outros assuntos aqui. A produção de cana-de-açúcar na safra 23-24 alcançou 713 milhões de toneladas, maior volume já registrado na série histórica. A produção brasileira de cana-de-açúcar na safra atual cresceu quase 17% e chegou a 713,2 milhões de toneladas, recorde na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento. Graças ao clima, a região centro-sul do país teve recuperação na produtividade e o sul e sudeste tiveram crescimento na produção, o que ajudou no resultado. A região nordeste teve leve redução na colheita. A maior parte da safra foi destinada à produção de açúcar, estimada em 45,7 milhões de toneladas, 25% a mais do que na safra passada. Também há a produção de combustível, que registra crescimento de 15%, equivalente a 35 bilhões de litros. Bem, eu lembro que a gente sempre usa o UOL aqui porque o UOL é o nosso parceiro, tanto no band.com.br como no terraviva.uol.com.br. E o UOL é parceiro da Band em todos os veículos de comunicação da Band. Por isso é a nossa fonte fidedigna. Existem outros sites, outras mídias, mas a gente sempre usa o UOL porque é o nosso parceiro fiel. Vamos lá para a cana-de-açúcar. Açúcar em alta, e aí a gente já comentou isso. Vale mais um comentário positivo. Vai bem a cana-de-açúcar, o açúcar e o etanol. A novidade é que agora é o levantamento nacional, né? A gente já comentou aqui a produção do Centro-Sul, que é claro, a principal região produtora de cana e, consequentemente, de açúcar do país. Agora a Conab vem com a estimativa da produção nacional, incluindo o Nordeste e o Norte do país também, o Centro-Oeste também, ou seja, todas as regiões. É uma safra histórica, realmente, assim como no Centro-Sul, um recorde de produção de cana. Foi um ano safra muito beneficiado por clima favorável, e então tivemos aqui produtividades altíssimas, aqui acima de 80 mil quilos por hectare na produção de cana. Então, a produção recorde de cana, de açúcar e também de etanol. O etanol, inclusive, com a contribuição também do etanol de milho, especialmente para usinas do Mato Grosso lá, e a produção nacional de etanol de milho também cresceu de forma espetacular, 33% em relação ao período anterior. Tanto uma safra histórica, agora comprovada também em termos nacionais. A exceção, na verdade, foi o Nordeste. O Nordeste não cresceu em termos de produção de cana, mas, de qualquer forma, teve uma produção estável que também contribuiu para esse todo aí que a Conab divulga nesta quinta-feira. Ou seja, uma produção histórica e beneficiada também por preços historicamente elevados. Ou seja, tudo ajudou nesse sentido. Clima favorável, preços favoráveis, isso permitiu também um faturamento praticamente recorde em termos de exportações, especialmente de açúcar, né? Etanol também a gente exporta um pouco, mas especialmente açúcar, o Brasil realmente dominou o mercado, foi beneficiado também por menor concorrência no mercado internacional, com queda na produção da Índia e também da Tailândia, que são nossos concorrentes mais diretos lá na Ásia. Tanto tudo beneficiou o setor canaveiro brasileiro nesse último ano safra. E a tendência, Tavinho, é continuar ainda um mercado bastante favorável também nessa nova temporada. Safra nova de cana está começando agora no mês de abril, promete uma produção menor, por conta de clima dessa vez não tão favorável, uma produção menor de cana, mas possivelmente vamos ter uma produção de açúcar ainda quase semelhante à da temporada anterior.
porque os preços estão bons aí, então o pessoal está derivando mais cana para produção de açúcar do que para etanol, pela melhor conjuntura de preço. Então, vamos ter, pelo menos no primeiro semestre, ainda um comportamento bastante favorável para as nossas exportações. Depois, sim, a situação pode se complicar um pouquinho, porque os concorrentes também estão retomando a sua produção normal. Mas o cenário, por enquanto, é bastante favorável novamente para essa nova temporada, tá vendo? E é mais um produto aí que não é da terra Brasilis, é mais um produto exótico, a cana-de-açúcar, que tem origem lá na Ásia e que veio trazida pelos portugueses depois do descobrimento em 1500. E o Brasil se transformou rapidamente num grande produtor de açúcar, também conhecido como ouro branco. Aliás, as invasões de europeus no nordeste do Brasil, Maurício de Nassau em Pernambuco, acho que os franceses no Maranhão, visavam todos tentar conquistar territórios brasileiros que eram grandes produtores de cana-de-açúcar e de açúcar. Está aí, mais um produto que veio de longe e que se deu muito bem aqui na terra Brasilis. Aliás, não é o único, né, Silmar? É verdade, foi o nosso pioneiro, né? Nosso primeiro a grande commodity foi o açúcar, lá desde praticamente logo depois do descobrimento, e bem mais tarde chegou o ciclo do café, né? Isso já no século XIX. Aí foi outra grande ciclo do agronegócio brasileiro, foi com o café. 2 séculos praticamente de café bombando no mercado. E agora nós começamos aí no fim do século passado o ciclo dos grãos, puxado pela soja, né? Que foi o grande fio condutor desse novo ciclo agora, que acabou realmente aí trazendo benefícios mais amplos aqui para o agro todo brasileiro. Soja se transforma em ração se transforma em carne, leite, ou seja, tudo teve um efeito multiplicador também a partir da soja, que hoje é o grande produto do agro brasileiro, né? E cultivado em todo o país. Falou do café que tem uma história interessante. A origem dele é Etiópia, na África, e tinha um pastor de ovelhas que ele levava as suas ovelhinhas para o pastoreio. Não me lembro o nome dele agora. E quando ele levava as ovelhinhas viam uns grãozinhos vermelhinhos e mastigavam aqueles grãozinhos. E ele viu que elas ficavam mais agitadas, mais espertas. O pastor falou, opa, aí tem coisa. Pegou os grãozinhos vermelhos, ferveu, saiu um caldinho lá, que é o nosso café, ele bebeu, ficou alegre igual as ovelhinhas e falou, é por aí. Na verdade, eram cabras também. Cabras, não eram ovelhas, eram cabras, isso aí. Falar em pastor, foi um pastor norte-americano que trouxe também a soja para o Brasil. Soja que também tem origem asiática, que você citou aí. E o Brasil deve exportar entre 13 milhões e 14 milhões e meio de toneladas de soja agora em abril. Para o farelo de soja, a previsão de embarques também aumentou para 2.580.000 toneladas, contra 2.440.000 toneladas previstas há uma semana. O trigo caiu para um pouco mais de 110.000 toneladas. Na semana de 7 a 13 de abril, foram exportados 2.950.000 toneladas de soja, 371.000 toneladas de farelo e 24.000 toneladas de trigo, sem registros para o milho. Para a semana corrente, entre 14 e 20 de abril, a ANEC estima embarques de quase 3 milhões e meio de toneladas de soja, 684.000 toneladas de farelo e quase 27.000 toneladas de milho, sem previsão de embarques para o trigo. As estimativas são feitas com base na programação portuária dos navios. Pois é, o milho que é outro grande sucesso do Brasil e que também não é da terra Brasilis, é originário aqui dos Andes, né? E eu estava vendo outro dia diversas civilizações acabaram desaparecendo aqui da Cordilheira dos Andes, ou seja, na costa do Pacífico, muitas delas por problemas climáticos. Hoje se sabe que era o resfriamento ou aquecimento das águas do Pacífico durante períodos muito longos que acabavam criando aí adversidades climáticas, o El Niño e o Laninha, que até hoje dão muito trabalho aí para nós. Mas a soja segue em frente e hoje é um dos nossos principais produtos. E aí é a época agora do grande volume de embarques para o exterior da soja brasileira. A colheita está se encaminhando para o final, portanto, grandes volumes agora devem se concentrar exatamente nos meses de abril e maio, que são os grandes picos de exportação, de escoamento da soja vendida para o exterior.
Então, números superlativos, especialmente em maio, quando entra a todo vapor também a safra do Rio Grande do Sul, que colhe mais tarde, teve uma colheita cheia esse ano, foi um dos poucos estados que tiveram safra normal, ou seja, outros estados tiveram perdas na produção por conta de seca. E depois a tendência, sim, é uma diminuição no ritmo de exportações, até porque a safra vai ser menor esse ano, por conta dessa questão climática. Então, os embarques se concentram agora, o que é normal, e depois começam a reduzir o seu volume nos próximos meses. O segundo semestre já é época de entre-safra, ao contrário do ano passado, que tivemos uma produção recorde, nós vamos ter menos exportação de soja no segundo semestre. Então, só agora uma concentração maior, que é período de colheita, portanto, é bastante normal esse comportamento, tá vendo? E por falar em milho e trigo, a produção e exportação de milho e trigo na Ucrânia devem cair neste ano, influenciando preços aí no mercado internacional. A produção de grãos não é mais lucrativa para a Ucrânia desde o início dos conflitos no leste europeu, segundo especialistas. O país deve produzir cerca de 26,6 milhões de toneladas de milho, pouco mais do que o produzido no ano passado, mas ainda assim 6% a menos do que o estimado anteriormente. Já a produção de trigo deve ser pouco maior que 21 milhões de toneladas, o que ainda é 9% menor do que a temporada passada. Mesmo com relativa melhora na logística pelo Mar Negro, as exportações de milho e trigo devem ter redução. A Ucrânia, que é um grande produtor de alimentos, aí, principalmente cereais, grande fornecedor da Europa e até da Rússia, por isso que todo mundo sempre cobiçou a Ucrânia, porque ela tem um solo muito fértil, é uma terra escura, que a gente costuma chamar por aqui de terra roxa, que tem no norte do Paraná, ou tem na região de Jaú, aqui no centro do estado de São Paulo, mas é uma terra que precisa de pouca ou quase nenhuma adubação. Por isso, a Ucrânia é grande produtora de alimentos, mas está aí sofrendo as consequências, e como foi dito na reportagem, em função da guerra. E aí vêm as consequências no fornecimento e diretamente nos preços, né, Silmar? A Ucrânia, se vamos lembrar, é o quarto maior exportador mundial de milho e, junto com a Rússia, os grandes exportadores também de trigo. Rússia e Ucrânia respondem por cerca de 30% de toda a exportação mundial de trigo. Então, lá é uma grande concentração de produção desse cereal. E milho mais ainda, né? A Ucrânia realmente é um player extremamente importante. Com a questão da guerra, né, a produção diminuiu, primeiro por questões de área, né? Ou seja, a Rússia invadiu parte do território, então esse território não conta mais para a produção da Ucrânia, impediu o seu cultivo, então a Ucrânia ficou com uma área menor também, uma área potencial menor para o plantio da sua produção de grãos. E, por outro lado, as questões logísticas, né? A Ucrânia com os portos, seus próprios portos bloqueados por forças russas, teve que se socorrer em países vizinhos para poder escoar a sua produção. Isso, claro, acabou desestimulando também a produção interna, pela maior dificuldade de exportar, preços caindo, por exemplo, o produtor ucraniano, toda aquela dificuldade logística como consequência da guerra, tudo levou aí também a uma redução da produção. Então, a Ucrânia hoje realmente produzindo menos, por não poder comercializar toda a sua produção. Ela tem um consumo interno pequeno, até porque a população não é tão grande, então depende muito de exportações. Sempre foi um grande exportador e esse ano agora sofrendo já pelo segundo ano seguido, é o terceiro agora, né? O terceiro ano seguido, as consequências dos efeitos dessa guerra, né? Que continua lá no país. Ok, Silmar, por hoje é isso, voltamos amanhã, sexta-feira, né? Com novas informações. Eu, aproveitando que nós estamos falando aí de alimentos, e o nosso canal fala de alimentos, é lógico, eu já deixei pronto em casa um arrozinho, um feijão preto, refoguei uma escarola e fiz um lombinho. Está prontinho lá para o meu almoço depois que eu sair daqui à tarde. O que você acha que combina com isso? Água, refrigerante, suco de laranja ou um bom vinho com esse friozinho que está? O vinho é só mais uma noite, né? Agora meio laranja eu acho que já resolve. Para quem não gosta de vinho, suco de laranja resolve. Ok, Silmar, tudo produto do agronegócio, até a água. Tchau. Tchau, Tavinho. Até amanhã.